Eu sempre tenho dito aqui, isso é uma das minhas primeiras aulas de Jó no bacharelado aqui da FLT, é de que o livro de Jó foi escrito para não ser entendido. Por quê? Porque eu corro o risco de criar receitinhas prontas em relação ao sofrimento. E o livro de Jó não te dá resposta nenhuma. Aliás, o pobre Jó não escuta nenhuma resposta de Deus para os seus problemas, para os seus questionamentos. Deus tem outras perguntas para Jó. Muito bem. Começa mais um BTcast, o de número 591. Eu sou Rodrigo Bibo e eu não aguentaria nem metade do que Jó aguentou. Gente, é o seguinte, eu vou apresentar para vocês agora um papo excepcional que eu tive com o professor Roger Vanck, cujo doutorado foi em cima do livro de Jó. E para essa conversa eu trouxe um antigo conhecido aqui do BTcast, o Will Ertal. Will, né, o nosso querido amigo que já participou de alguns episódios aqui do BTcast, escreveu um texto no nosso livro Nova Mentalidade. Você sabia que a turma do Bibotalk tem um comentário da carta de Paulo aos Filipenses lançado pela Mundo Cristão, chamado Nova Mentalidade? O Will escreveu um texto lá, enfim, é um amigo nosso aqui já de longa data, e o Will me ajudou a ter essa conversa com o professor Roger Vanck. Galera, sério, um episódio incrível da série Aliança, onde a gente vai entrar um pouquinho, gente, é só um pouquinho, tá? Mas assim, esse pouquinho que a gente vai entrar agora no livro de Jó é simplesmente incrível. Eu tenho certeza que você vai olhar com outros olhos, você vai ler de outra forma o livro de Jó. Então, galera, sério, pega papel e caneta, não ouve acelerado, porque esse episódio está sensacional. Mas antes, é claro, deixa eu te convidar para alguns eventos que vai rolar esse ano aqui no Bibotalk. Então, ouve aí os recados paroquiais. E não tem propaganda da Insider, sério, prometo. Mas ainda que seja muito boa, né? Então, você pode usar o nosso cupom e tal. O link vai estar aqui na descrição também. Mas não tem propaganda da Insider não, tá bom? Beleza? E nos recados paroquiais dessa semana, galera, é o seguinte, nós teremos agora no dia 22 de março o BT Day. Sim, dia 22 de março teremos o encontro da turma do Bibotalk ali em São Paulo, na igreja ICC, Igreja Cristã Conselheira. Já tem uns 3 anos que nós fazemos o BT Day lá, a gente gosta demais daquele povo, é uma igreja que cabe umas 150 pessoas, então são poucas vagas, garanto o seu lugar. Pessoal, o tema é Fé em Meio à Crise. Eu, Cacau Marques e Vitor Fontana palestrando para você sobre esse tema que é tão legal, fé em meio às crises. Tenho certeza que você será ricamente abençoado com as reflexões que nós teremos lá. Então se liga, na ICC, ou seja, o link tá aqui na descrição deste BTcast, dia 22 de março, cola no nosso BT Day, que é o nosso encontro. Vai ter café, vai ter comunhão, vai ter livro à venda provavelmente lá com um mega desconto. Então assim, gente, dia 22 de março, espero vocês no BT Day em São Paulo, tá bom? E olha só, vamos ter BT Day em maio também. Daqui a pouco a gente vai ter, né, nas próximas semanas, já vamos ter o link para você também fazer a sua inscrição para este BT Day em maio. Vai ser em São Paulo também. Esse vai ser em parceria com a FLAM. A FLAM que é a nossa parceira aqui. Se você procura uma faculdade de teologia reconhecida pelo MEC, essa faculdade é a FLAM. Então as vagas, inclusive, para você estudar teologia com eles estão abertas, tá bom? O link da FLAM tá aqui. E sempre diga, né, que veio pelo Bibotalk, que você ganha desconto na primeira mensalidade, tá bom? Então em maio a gente vai ter um BT Day, daqui a pouco vai ter a data certinha para você e também o link para inscrição. E no dia 7 de junho, atenção Belém do Pará, no dia 7 de junho, nós teremos o BT Day aí em Belém do Pará, gente, sério. Daqui a pouco também vai ter link para você se inscrever. No dia 7 de junho de 2025 a gente terá também o BT Day, eu, Cacau e Vitor Fontana. Bati na mesa aqui, vai sair um barulho, mas tá tudo bem, tá? E galera, e no dia 20 de setembro, deixa eu conferir aqui, 20 de setembro de 2025, teremos o BT Day Londres também. Daqui a pouco site e link para você fazer a sua inscrição, tá bom? Então assim, dia 20 de setembro em Londres, teremos um BT Day. O tema vai ser o sentido do cristianismo. Cara, vai ser sensacional. E também eu, Cacau e Vitor Fontana estaremos lá em
Londres neste BTD. Então, avisa a galera aí que é da região, tá bom? Então, ó, ano passado a gente teve gente de 7 países. Então, ativa a galera aí da Alemanha, Portugal, Espanha, entre outros lugares, para nós estarmos juntos em Londres. E se você que é brasileiro, tem condições financeiras, já pensava em fazer uma viagem para a Europa, por que você não escolhe ali aquele período de setembro e esteja com a gente no dia 20 de setembro? Daqui a pouco a gente também abre inscrição para você poder fazer aí a sua inscrição no BTD no dia 20 de setembro, tá bom? Por enquanto, só tem abertas as inscrições para o BTD agora de março, no dia 22, tá bom? Vai ser muito legal, espero muito vocês neste BTD pra gente ser edificado juntos, compartilharmos um dom. Então vejo vocês em algum dos BTDs. Por enquanto são esses, tá bom? O de maio, o tema vai ser Teologia Bíblica e Missão, e vai ter até Pocket Show também, não posso falar mais detalhes, mas enfim, fique de olho, galera. Olha só, pra você não perder nada disso, primeiro, ouça BTcast toda semana. Segundo, entre no nosso canal de distribuição do WhatsApp. Nosso canal de distribuição do WhatsApp, a gente manda várias coisas lá. Ah, não uso tanto o WhatsApp, uso mais o Instagram. Temos canal também no Instagram, que é o Bibotalk Prime. Então você segue a gente lá no Bibotalk Prime, os links estarão aqui na descrição deste episódio e você entra lá ou no canal do Instagram ou no canal do WhatsApp, se quiser entrar nos dois também. Aí você fica sabendo de tudo que nós estamos fazendo, produzindo e os eventos que estamos organizando, tá bom? É isso, vamos embora para esse episódio porque ele está incrível, eu tenho certeza que vai edificar demais a tua vida. Para fazer este episódio sobre Jó, eu quero trazer aqui, primeiramente, para a sala, meu amigo William Lertal. Seja bem-vindo aqui, Will. O Will já participou de vários BTcasts, hoje em dia está em Portugal, mas eu não poderia gravar, Will, esse episódio sem a tua presença, porque, olha, tu foi um dos primeiros a me cobrar um episódio sobre Jó e tal. Daí eu falava, Will, calma, eu quero gravar com um professor lá da FLT, o cara é fera e tal. E o tempo foi passando, Pois bem, Will, se você está aqui, né? Olha aí. Cara, que alegria estar aqui com vocês novamente, conhecendo o professor e tratando desse livro pra mim que é fantástico. É um negócio, é uma pérola dentro da Bíblia. Muito bom, legal. Que bom ter você de novo aqui, Will. Seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe em Portugal, em todos os seus empreendimentos e tal. Valeu. Sensacional. E bem, traz pra tela agora aqui, Jenny, por gentileza, professor Roger Vanck. O seu nome é Vanck, não? É isso aí. E eu não tive o prazer, né, professor, de ter aula contigo, né? Eu não tive esse prazer. Não tivesse, cara. Eu cheguei em 2009, você se formou acho que em 2008, né? 2007. 2007. O Alex também não teve aula contigo, então? Não, o Alex também não. Olha aí, rapaz, mas poxa, tu chegou lá e eu sei que foi uma ótima formação do time lá da FLT, a gente se conheceu e tal, e poxa, eu só ouço falar bem de você lá, dos alunos também, enfim, dos egressos que passaram, e glória a Deus, assim, mas que honra poder tê-lo aqui. Gente, se apresente um pouco para nossa audiência, professor, por gentileza. Sim, em primeiro lugar quero agradecer aí, Bibo, pelo convite e também ao Will de estar com a gente aí. Então, eu sou o Roger Marcel Vanck, sou professor aqui da FLT já desde 2009 na área do Antigo Testamento e atualmente diretor da casa, desde 2019 até agora, então, diretor da FLT. A minha formação foi aqui, eu estudei teologia entre 91 e 95, quando a FLT ainda era chamada de CTO, e depois eu entrei no pastorado da Igreja Luterana, da ISLB. Fui pastor 7 anos em Palhoça e depois desse período de pastorado fui para a Alemanha para fazer o doutorado. E daí lá surgiu a possibilidade de fazer então no livro de Jó. Eu não saí do Brasil com o projeto em Jó, mas quando cheguei lá, ele se apresentou para mim, né? Então foi muito especial também poder ter esse período lá de 5 anos e meio trabalhando o livro de Jó. Olha aí, viu, Will? Por isso que a gente esperou, Will. 5 anos e meio, Bilbo. 5 anos e meio. 5 anos e meio. E a gente acha que a gente consegue fazer uma leitura boa da Bíblia em 1 ano. A Bíblia inteira. Olha, Will, eu estou há 20 anos lendo o livro de Jó, começou em 2004 e eu ainda não entendi o livro. Meu Deus. Então, gente, esse é o BTcast. Acabou. Mas você ia dizer que é casado com quem, professor? Desculpa aí. Isso, eu sou casado com a Rani, nós temos 2 filhos, o Nicolas casado com a Sara e o Guilherme, que ainda é solteiro. Que legal, sensacional. Mas viu, Will, é isso aí. A gente tinha que esperar essa oportunidade, esse momento, para gravar esse episódio sobre esse livro aí que é tão enigmático, enfim. Mas vamos lá, professor, vamos aproveitar então o seu tempo, que eu sei também que é muito corrido. O livro de Jó, queria que você localizasse o livro de Jó para nós aqui, dentro da Bíblia Sagrada, né? Então, o
que é? Ele é um poético? Ele é um livro sapiencial? O que é o livro de Jó? Que tu nos localizasse, antes da gente entrar, né, no principal tema teológico de Jó, ou nos temas teológicos de Jó, queria que você localizasse um pouco ele para nós aqui dentro do cânon, por favor, ou dentro da literatura bíblica e por aí vai. Exatamente. Então, é conhecido que o livro de Jó, por tratar de vários temas que a gente vai aprofundar logo mais, ele se encaixa naquilo que nós chamamos de tradição sapiencial, ou seja, os livros de sabedoria do Antigo Testamento, junto com Provérbios, principalmente junto com Eclesiastes, e aí, claro, junto também com 2 livros deuterocanônicos que nós conhecemos a partir também da Septuaginta, da Bíblia grega, e depois que se tornou também Bíblia católica, que é o livro de Jesus Siraque, ou também conhecido como Eclesiástico, e também o livro de sabedoria. Então, eles formam dentro da tradição judaica essa literatura sapiencial, embora a gente hoje na pesquisa ainda consegue fazer algumas outras distinções a partir do gênero literário. Então, é o que sobrepõe, mas existem vários estudos, por exemplo, colocando o livro de Jó dentro de uma questão também como o livro de Salmos, justamente porque ele faz uso de muitos salmos. Ou então, toda a tradição jurídica, embora ele não é um livro jurídico, mas ele lida com questões dos gêneros literários da tradição jurídica. Então é muito interessante isso. Nós temos basicamente 3 elementos: o elemento sapiencial, o elemento cultico e o elemento jurídico no livro de Jó, que hoje na pesquisa eles estão empatados, vamos dizer assim, na abrangência do uso de expressões e de gêneros literários dessas 3 diferentes tradições. Mas de forma geral ele foi historicamente colocado dentro do cânon ao lado desses livros sapienciais, né? Então por isso que quando você abre a Bíblia ele vai estar lá, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, né? Dentro da nossa Bíblia protestante. No caso da Bíblia hebraica, então já é diferente. Daí já começa com o livro de Salmos e daí vai para Jó e daí vai para Provérbios. A Bíblia hebraica ainda é um pouco diferente essa divisão, porque ela separa o livro de Eclesiastes para dentro do que nós chamamos de Megilot, que é o livro das festas, e daí separa um pouco a ligação interna que a gente tem entre Jó e Eclesiastes. Os dois, eles são meio primos, digamos assim, dentro da abordagem do tema que eles trazem. Né? Então faz mais sentido a divisão judaica. A divisão judaica faz sentido porque ele relaciona o Jó com o livro de Salmos, sim. E o livro de Provérbios, certo? Isso, tá certo. Mas na nossa que junta. Isso, a nossa junta porque ela separa um pouco mais essa divisão. Mas assim, o que eu quero trazer para vocês é que seria quase meio que unilateral a gente deixar o livro de Jó só como representante da tradição sapiencial, porque ele vai transcender um pouco isso. Né? No que diz respeito aos gêneros literários. E quando a gente fala de poéticos, há uma confusão também nisso, assim, né? Poético, sim. Sapiencial é a mesma coisa? Como é que é? Na verdade, basicamente sim, porque a tradição sapiencial faz uso de poesia. Mas nós temos poesia em outros textos da Bíblia, né? Também os profetas, a maioria dos textos proféticos são poéticos, né? É muito interessante. Na nossa Bíblia isso não fica tão claro, e qualquer tradução do hebraico para outras línguas vai perder um pouco esse elemento poético. Mas o poético é a forma na qual os livros sapienciais são escritos, né? Na sua grande maioria. Principalmente porque eles fazem uso daquilo que nós chamamos de verso com o paralelismo, né? O paralelismo de membros, como a gente fala, que é um artifício, digamos assim, literário, artístico, para colocar o conteúdo sapiencial. Como o próprio livro de Provérbios tem o seu nome e expressa, né? Cada verso é um texto para si, vamos dizer assim, né? Só que o livro de Jó, daí ele transcende isso um pouco porque ele vai ter os discursos maiores e daí ele faz uso da poesia, mas ele não é cada versículo para si, diferente de Provérbios, né? Tem uma coesão maior no texto. Professor, e em linhas gerais, por exemplo, a gente tem, né, os evangelhos, né, os sinóticos e o assinótico, João. Isso. Me parece que Jó, ele, nessa coletânea de livros sapienciais, ele vai ser um pouquinho diferente, um pouquinho separado. Em linhas gerais, dá pra gente fazer essa analogia, essa comparação? É isso mesmo? Com certeza. Até bem importante essa pergunta, porque provérbio seria, digamos, dentro da linha histórico-teológica da literatura sapiencial, ele deveria ser sempre entendido por primeiro, e daí nas nossas Bíblias ele não vem
vem por primeiro, né? Nem na Bíblia hebraica e nem na Bíblia em português. Mas, digamos assim, dentro da lógica de pensamento sapiencial, o livro de Provérbios abriria. Ele é conhecido assim como a sabedoria dos pais, vamos dizer assim, né? Uma sabedoria mais tradicional que lida com essa realidade de causa e efeito, aqui se faz, aqui se paga, né? Ele tem essa lógica de que tudo aquilo que eu faço tem uma consequência, e aí vem o livro de Jó e questiona essa realidade, dizendo, opa, pera lá, né? Não é bem assim, também aquilo que se faz nem sempre se paga, né? Então ele joga essa realidade, ele inverte. E é interessante que em alguns aspectos o livro de Jó, inclusive, relativiza essa relação de causa e efeito. O livro de Jó é conhecido por essas duas questões. Ele inverte a teologia da retribuição, ou a doutrina da retribuição, que a gente conhece, mas ele também a relativiza, principalmente no relacionamento com Deus. E o livro de Eclesiastes, ele vai, junto com o Jó, apontar para essa direção, só que com pontos de partida diferentes. Em outras palavras, a gente poderia dizer assim que o livro de Provérbios fala do princípio da sabedoria, que é o lema principal dessa, né, o temor do Senhor como princípio da sabedoria, e o livro de Jó e Eclesiastes, o temor do Senhor é o fim da sabedoria, né? Ou seja, como é que eu permaneço crente, firme com Deus, quando a minha sabedoria chegou ao seu final? Isso é o livro de Jó e o livro de Eclesiastes. E professor, daria para falar que, além de uma diferenciação, há uma tensão entre esses dois conjuntos de livros? Com certeza. Aí os outros dois livros, que são mais do período grego, vamos dizer, helênico, né? O livro de Jesus Siraque Eclesiástico, ou então o livro de Sabedoria, eles estão relacionados com a discussão com o helenismo, com a própria filosofia grega. Eles não entram tanto nessa lógica, mas os três que nós temos, Provérbios, Jó e Eclesiastes, eles lidam com essa tensão. E a principal intenção, vamos dizer assim, dentro desse aspecto dos livros, é lidar com uma realidade que ela é verdadeira, sim, aqui se faz, aqui se paga, isso não é anulado, mas o livro de Jó mostra o outro lado da moeda, vamos dizer assim, e a relativiza no relacionamento com Deus. No relacionamento com os seres humanos, isso cada um de fato precisa saber que tem consequências, né? E aí por isso então a gente pode falar que isso fica numa tensão que, digamos assim, só lá no Novo Testamento a gente sabe em Jesus Cristo que vai ser resolvido. Talvez essa tua fala agora meio que talvez responda a minha pergunta, mas o que eu ia te perguntar é quando tu diz assim, que relativiza em relação a Deus ali, eu não entendi essa tua colocação. Isso. É muito interessante isso. O livro de Jó, ele não faz uso muito do verbete graça, ele não faz muito uso dessa palavra, mas ele expressa o conteúdo da palavra graça, né? O final, o Jó está vivendo da graça de Deus. E a graça de Deus é o conceito teológico, bíblico-teológico, que anula ou relativiza toda essa lógica de retribuição, principalmente com Deus. Porque com Deus eu não tenho como agradá-lo em absolutamente nada, né? Eu não tenho como barganhar nada com Deus, ou eu vivo da graça ou eu caio na desgraça. É um joguinho de palavras aqui, né? E o livro de Eclesiastes também, só que o livro de Eclesiastes, ele lida com essa pergunta exatamente no contexto da realidade da morte, né? Ele parte do princípio, bom, a morte é a única certeza que se tem, então tudo é hevel no hebraico, é uma ilusão, é um sopro, é uma vaidade, como diz a versão de Almeida, que significa algo em vão, porque ela tira todas as tuas seguranças. E o livro de Jó questiona as idolatrias, ele está questionando exatamente essa lógica de onde é que eu me apego, e por isso eu não tenho barganha, não tenho como barganhar, e Jó não barganha com Deus. E dessa forma, o fato de não ter a barganha tá dizendo até o seguinte, olha, calma aí, eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar agora para não ser mal interpretado, mas é como se dissesse assim, ó, cara, toda essa tua vida ilibada não te garante nada, seria tipo isso, assim? Exatamente. Não adianta tu chegar com a tua piedade na presença de Deus, que isso também, ainda que seja desejável. Exatamente. Mas é um pouco isso, assim, que Jó questiona? Justamente por isso que hoje a gente não resume o livro de Jó só como tradição sapiencial. Por quê? Porque ele vai questionar a sabedoria humana. O ser humano não tem condições de compreender quem Deus é e o que Deus faz e tudo mais. Por isso, ele é o fim da sabedoria. Só que ele é o fim também do culto, porque Jó pode fazer o que ele quiser, culticamente falando, a sua piedade. Isso não o isenta do sofrimento, isso não o isenta de experimentar as demandas e as dificuldades e todas as tragédias da vida. Então ele pode orar, ele
ele pode permanecer firme com Deus, ele pode... O que ele quiser fazer, isso não anula uma realidade de sofrimento. E a mesma coisa, e por isso então o culto chega numa crise e no fim. E a mesma coisa é em relação à ética. É por isso os elementos jurídicos do Antigo Testamento são colocados no livro. Ele tem um padrão de ética enorme. Ele se desvia do mal, como diz o próprio primeiro versículo, né? E lá no capítulo 24, 25, 27, o Jó vai ser apresentado como, na verdade, o próprio capítulo 31, os 10 mandamentos de Jó. Ele faz uma lista do decálogo, como alguém que cumpriu na risca. Mas isso ainda também não é garantia de que ele vai estar imune ao sofrimento, à realidade trágica da sua vida. Então, eu não tenho nada em mim que me livre desse sofrimento. Eu dependo totalmente da graça de Deus, não é mérito nosso. E eu percebo, professor, que ele de alguma forma, ele é soteriológico sem ser escatológico. Isso. A gente vive nessa dualidade, não, a gente está vivendo aqui os sofrimentos e tal, mas é para uma outra realidade. Não, ele é muito cru. Sim. Ele é muito, de certa forma, selvagem para o que está acontecendo ali naquele momento. Eu não sei se seria incorreto dizer que ele é soteriológico, mas sem ser escatológico. Isso é uma colocação muito importante que você faz, Will, porque dentro da história da teologia do Antigo Testamento, ou até, vamos dizer assim, na história de Israel, quem pegou esses elementos soteriológicos que você está falando agora e levou para a escatologia foi o que a gente chama de apocalíptica judaica. Foram os livros apocalípticos, a partir de Daniel, e principalmente são inúmeros livros apocalípticos que surgiram no período interbíblico, dos quais poucos são canonizados, vamos dizer assim, principalmente na Igreja do Oriente. Nós temos alguns livros que foram canonizados como Enoque, né? Mas para a nossa tradição eles não entraram no cânone bíblico. Então, assim, ali eles estão discutindo essa questão escatológica. Por exemplo, o livro de Provérbios falou que o mal se paga aqui, em vida. O livro de Jó mostra que, pera lá, nem sempre é assim e eu preciso viver na tensão. Tá, mas e o que eu faço então com o perverso? Então, a apocalíptica judaica, que justamente surgiu no período em que os judeus estavam sendo perseguidos e mortos pela sua fé, por causa do período em que os gregos dominaram a Palestina, toda aquela questão dos macabeus e todo esse período, esse contexto histórico, vai surgir a apocalíptica tentando dar uma resposta. Bom, se não se paga aqui na terra e a tensão ninguém mais aguenta, então é no juízo final que se resolve, certo? Eu ensino aqui para os meus alunos que quer saber o que significa apocalíptica judaica, então faça uma equação: profecia mais sabedoria igual a apocalíptica. Ou seja, os elementos dessa tensão do justo e do perverso, que não se resolve, mais a intervenção de Deus na história, que é um assunto muito forte para os profetas. Isso são os dois elementos que formam a tradição teológica que nós conhecemos como apocalíptica. Claro que alguns aí caíram numa seita, né? Isso não é o nosso assunto hoje, né? O nosso assunto é Jó, não é apocalíptica, mas para responder a tua pergunta, é a apocalíptica judaica que vai levar essa tensão de que o perverso se dá bem e o justo se dá mal. Como é que isso se resolve? No eschaton, ou seja, no futuro de Deus, quando ele virá para julgar esse mundo, ou seja, o juízo final. Professor, antes da gente entrar nessas questões teológicas aí também mais, eu queria voltar a dar um passo para trás, porque eu conheço um pouco também a minha audiência e alguns estão perguntando assim: mas quando que Jó aconteceu? Há uma preocupação muito grande da maior parte dos leitores evangélicos da Bíblia, há muito essa preocupação, né? Quando aconteceu? E tem as Bíblias que são as Bíblias cronológicas, Bíblias de estudo cronológica, que acabam colocando o livro de Jó lá no começo, junto com Gênesis, no meio de Gênesis e tal. Eu queria a tua opinião sincera sobre isso. Como é que tu entende essa preocupação em querer localizar Jó historicamente, né? Enfim, toda essa preocupação de até mesmo a cronologia de Jó, se isso na academia é um assunto relevante, se isso já foi, hoje em dia não se discute mais. Como é que tu pensa esse rolê em termos históricos? Sabe
o que tá por trás da minha pergunta? O famoso, mas aconteceu mesmo? Exato. Sim, é uma pergunta muito legítima, Bibo e Will, porque, na verdade, principalmente no Brasil, as pessoas parecem que têm que ver para crer, né? Então, se elas não sabem a certidão de nascimento dos livros da Bíblia, se elas não enxergaram isso, elas não acreditam que esse livro é verdadeiro, né? Ou elas chegam a questionar, ou elas precisam dessa certidão para poder asseverar que a Bíblia é real e é verdadeira. Nós acho que já passamos um pouco dessa fase, né? Mas no sentido assim de que a história de Jó é uma história real, porque o sofrimento humano é uma história real, certo? Isso é bem importante. E isso, vamos dizer assim, para mim, pessoalmente, eu não tenho dúvidas, ou isso não me incomoda saber se Jó foi uma pessoa histórica ou não, porque o que é uma pessoa histórica no caso do livro de Jó é uma pessoa que sofre. E isso existe até hoje. Isso pode existir desde da relação da queda do ser humano. Aliás, todo o problema do mal que o livro de Jó trata, ele pressupõe Gênesis 3. Só que não é esse o ponto do livro de Jó. O livro de Jó está trabalhando o conceito de quem é Deus. E isso é que faz com que a gente também reflita sobre a sua origem. É claro que muitos vão dizer, não, mas o Jó, então, como você citou as Bíblias cronológicas, eu tenho um pouco de problema com isso, porque se é para ser cronológico, e daí se as pessoas ainda falam da tal da queda de Satanás, que isso é um outro pepino para resolver, então o Jó viveu antes de Adão e Eva, né? Então, por isso essa lógica também caiu por terra. Assim, eu tenho muita suspeita, com todo respeito, às Bíblias cronológicas, porque não é possível, nós não temos as datações corretas de todos os eventos. Certo? Isso é bem complicado. Agora, se você quer colocar o livro de Jó dentro de um contexto histórico, também fica difícil por duas razões. Primeiro, se você achar que ele é parente do Abraão, ou digamos que ele está ligado ao conceito de patriarca, então nós também temos um problema, porque até hoje em Israel existem pessoas que vivem como Abraão viveu 3.000, 4.000 anos atrás, tá? Nós temos nômades até hoje na Palestina que vivem no deserto com suas ovelhas, com seus rebanhos e com o seu acampamento. Então, isso poderia ser um livro escrito ontem, certo? Se eu quiser usar esse critério. O Jó também é apresentado como uma pessoa que vive na cidade. Então, o Jó das pontas do livro, né, do prólogo e do epílogo, é um Jó parecido com um Abraão. O Jó do capítulo 3 até o capítulo 42, a primeira parte, é um Jó urbano, né? Então, assim, nós já temos essas dificuldades. E esse Jó urbano também poderia ter escrito ontem o livro, porque também, da mesma forma como tem os elementos nômades, também temos os mesmos elementos urbanos hoje. Então a pergunta não é se Jó existiu ou não, a pergunta não é quando ele existiu, porque nós não temos essa resposta. Agora, o problema de Jó, quando é que ele surge na história, digamos, teológica de Israel? Essa é a pergunta que deveria ser respondida. E aí nós temos que lembrar de uma catástrofe muito forte, que foi o exílio babilônico. O exílio babilônico marca o fim do antigo Israel, vamos dizer assim, onde a pergunta onde está Deus, que é uma das perguntas principais, inclusive o próprio nome Jó, onde está Deus, onde está meu pai, a tradução do nome Iov em hebraico, isso é a pergunta que surge nesse contexto. Então hoje, a tendência mais consensual na pesquisa é que o livro de Jó, ele tenha sido redigido nesse período pós-exílio. Mas eu não sei, eu preciso de um pouquinho mais de tempo. Posso continuar, Bibo? Porque assim, ó... Pode, rapaz, aqui, ó, justamente porque, pelo fato de nós termos dois tipos de Jó diferentes, tá? Eles aparentemente não são uma contradição, mas se você quiser olhar bem na risca, então ele tem contradição. O nômade não moraria na cidade, e o Jó da cidade está no centro do livro, e o Jó nômade está nas pontas. Então existem algumas hipóteses, e eu vou falar isso no nível de hipótese para vocês, tá? E também para o nosso público que está ouvindo. Pedir para a galera aí segurar as tochas aí e não tocar fogo na fogueira ainda. Se acalma. É que nós, com o conhecimento que nós temos hoje também da arqueologia, isso é bem importante, né? Hoje, todas as bíblias de estudo que nós temos no Brasil e no mundo, né? Todos os materiais que nós temos hoje de pesquisa são também graças à pesquisa arqueológica. E a pesquisa arqueológica descobriu textos do Antigo Oriente
que são muito semelhantes a Jó. Nós temos um Jó sumério, por exemplo, que é um texto muito parecido com o texto de Jó, que é datado de 2000 a.C. Também um homem muito piedoso, sentado com 3 amigos questionando o seu sofrimento. Igualzinho. E a história é a mesma, mas é um livro da Suméria. Nós temos um outro texto lá do Egito, que também mostra uma realidade parecida. Então, se eu for pegar esses dados, isso não é uma invenção, isso é um dado arqueológico, científico que foi descoberto, as bíblias de estudo hoje já estão começando a mencionar isso, né, essas descobertas das últimas décadas em relação ao livro de Jó. Isso significa que eu teria, sim, com certeza, uma história de Jó que poderia ter acontecido antes do exílio babilônico. Mas quando nós falamos do processo final dele, ele cita caldeus. O hebraico do livro de Jó é um hebraico do período pós-exílico, ele é um hebraico clássico, como a gente chama, ele não é o hebraico antigo. Então eu tenho mais indícios dentro do livro de Jó para dizer, opa, a história pode ter sido antiga, mas quem escreveu o livro está escrevendo sob o ponto de vista das perdas que o judeu teve ao enfrentar o exílio babilônico e começar a se perguntar, onde está Deus? Como eu lido com as perdas da minha vida? Essa é uma pergunta, gente, que antes do exílio babilônico isso não tinha, a Bíblia não traz esse questionamento tão forte. O próprio livro de Salmos, quando vai começar a fazer os lamentos em relação à presença de Deus, também são salmos do período exílico e pós-exílico, que são as perguntas que surgem quando as pessoas perdem tudo, mas não perdem a sua fé, perdem tudo de forma injusta, porque muitos sofreram injustamente as perdas por conta dos exílios, né? Então, nesse sentido, existe hoje essa tendência. Mas, ainda para além de tudo isso, o livro de Jó, ele precisa ser entendido dentro desse contexto em que, independente da época onde ele foi escrito, ou se a história é real ou não seja real, ele trata de um problema real, e ele trata de ele tenta dar uma resposta para uma coisa que não tem resposta. E por isso ele se torna atual em todos os tempos e épocas em que o ser humano está lidando com suas perdas e luta com Deus. Né? Então, por isso... Sim. Parece que há uma intencionalidade do autor ou dos autores em não ancorar Jó justamente essa falta de contextos geográficos, contextos históricos, são personagens que não são relacionados em outras histórias. Exatamente. É como se o autor quisesse mostrar para a gente uma foto cujo objeto está destacado, mas o fundo está desfocado, está borrado, justamente para silenciar o ambiente, para a gente imergir nessa história sem muitas distrações. Exatamente, Will. Assim, você acertou na mosca um aspecto importante, tá? É por isso que você não tem muitas referências. Ele é um livro poético, ele não é um livro histórico. Um livro histórico ainda tem no ano em que o rei tal governou, no ano tal e no lugar tal. Não, a gente tem a menção de Uz, que é a cidade do Jó. E aí vem de novo um fator muito interessante. Uz era uma cidade em Edom, ou seja, Jó nem é um judeu. Jó é um estrangeiro. E só esse fator já é mais um elemento que precisa ser considerado dentro dessa hipótese que eu falo para vocês, de que o Jó tem um local e um lugar na história que é o pós-exílico. Por quê? Edom, por isso nós temos o livro de Obadias, por isso nós temos o Jeremias com um discurso muito forte de um juízo de Deus contra Edom. Edom tinha feito uma aliança com Judá para se proteger contra Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e eles traíram. E agora vem um redator, um autor do livro, e me bota um edomita, um traidor, como o cara mais piedoso da face da terra. Ou seja, nós temos 3 livros no Antigo Testamento que lidam com essa questão do estrangeiro e como um fator crítico para dentro de uma teologia pós-exílica. É o Jó, é o livro de Ruth e o livro de Jonas. Jonas tem que falar da graça e da Santa Ceia para os ninivitas, né? A Ruth é uma moabita, que no período pós-exílico dá muito problema. O Esdras e o Neemias têm dificuldades em aceitar os moabitas de novo. Tanto é que Professor, rapidinho aqui, só abrir um parênteses. São coisas que me dá a certeza da condução divina da Bíblia. Porque uma epopeia de outros povos jamais permitiriam textos como esse dentro da sua narrativa histórica, professor.
Exatamente, Will. Tá? Assim, eu fico muito feliz de falar isso para vocês, porque isso é uma coisa que às vezes nós não escutamos aqui no nosso contexto brasileiro. Quando você ousa falar que tem livros na Bíblia que criticam outros, parece que você é um liberalzão, assim, né? Não, pelo contrário. Se a gente lê a Bíblia com piedade e com atenção, a gente vai conseguir entender esses elementos. E aí você tem 3 estrangeiros. É um livro missionário. O livro de Jonas é um livro missionário. Quem é que vai dar santa ceia para o seu pior inimigo? Né? Quem é que vai falar do amor de Deus para o seu inimigo? O livro de Ruth, a Ruth, quando ela diz para Noemi, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, isso é a maior confissão de fé que Deus jamais, até hoje, ele não escutou isso do povo de Israel. Isso é a fórmula da aliança. Isso é o que Deus dizia para o povo de Israel. E aí vem uma praga de Moab, né? Desculpem o termo que eu vou usar, né? Mas para o judeu, uma Moabita era uma praga, era uma maldição. E essa mulher vai dizer a fórmula da aliança. Então, aqui tem um elemento muito forte de uma crítica a uma teologia pós-exílica. Existe um livro com o qual eu me ocupei também na época do doutorado sobre o Jó, que fala do Jó como um livro que é crítico à teologia pós-exílica, que tentou dar respostas prontas para o problema do sofrimento ou para toda essa questão. E ele, de fato, não quer ser isso. Então, nós temos tanto esse elemento dos estrangeiros, que era um problema muito sério nesse período, e, ao mesmo tempo, é uma retomada à própria bênção de Abraão, né? A bênção de Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e o judaísmo depois tentou se fechar um pouco, por isso tem livros que criticam a própria teologia daquela época. E, ao mesmo tempo, nós temos um outro fator que você mencionou, Will. Eu sempre tenho dito aqui, isso é uma das minhas primeiras aulas de Jó no bacharelado aqui da FLT, quando eu tenho essa disciplina, é de que o livro de Jó foi escrito para não ser entendido, tá? Por quê? Porque eu corro o risco de criar receitinhas prontas em relação ao sofrimento. E o livro de Jó não te dá resposta nenhuma. Aliás, o pobre Jó não escuta nenhuma resposta de Deus para os seus problemas, para os seus questionamentos. O seu sofrimento parece que Deus escutou e nem deu atenção. Deus tem outras perguntas para Jó. Então é muito interessante, isso também está isso aqui entra de novo esse elemento artístico do livro, esse caráter literário do livro, que é tão teológico quanto, digamos, bíblico, no sentido bíblico do que você falou antes. Professor, aí entra, então, esse ponto até pra gente poder caminhando pro final. Eu sei, galera, muito conteúdo bom demais, mas é isso. Aqui é só um petisco, tá? É só um petisco. Mas você usou a palavra sofrimento aqui. E a gente geralmente atrela Jó à ideia do sofrimento. Mas você me falou uma coisa off-topic que me chocou um pouco, e eu quero agora deixar a audiência chocada também, mas que o tema central de Jó não é o sofrimento. E para boa parte da população evangélica, cristã de forma geral, a gente atribui, as próprias pinturas atribuem Jó à questão do sofrimento. A música lá do Fruto Sagrado, hoje eu acordei me sentindo pó, me sentindo Jó, não, igual a Jó, sei lá, eu não lembro da música, alguma coisa assim. Não, hoje eu acordei me sentindo só, me sentindo pó, igual a Jó, né? Ou seja, então a gente atribui muito, e porque de fato tem um sofrimento ali que ele vive, né? Ele perde casa, ele perde família, ele perde coisa arada, ele ganha uma doença na pele, se coça com cacos de telha e por aí vai. Mas quando tu diz que o sofrimento não é o tema central de Jó, então o sofrimento ocupa qual papel dentro do livro de Jó? Porque você já mencionou sofrimento aqui nas suas explanações, mas então ele ocupa qual papel, né? Ou seja, o sofrimento, esse tema do sofrimento, de que forma ele caminha dentro do livro de Jó? E se ele não é o tema central, qual é? Muito bom. O livro de Jó, ele é um livro duplamente teológico. Ele é teológico porque faz parte da Bíblia e todos os livros bíblicos falam de Deus, mesmo aqueles que não o citam, como é o caso de Esther, que não cita a palavra Deus, né? Mas em si ele é um livro teológico. Mas ele é teológico também no sentido de que ele está trabalhando, e agora cuidado também com essa frase que eu vou dizer para não ser mal interpretado, porque é um pouco arriscado dizer isso, né? O livro de Jó trabalha o conceito de Deus, ou trabalha quem é Deus, tá? Quem é Deus. Então, o sofrimento dentro dessa lógica, ele vai ser um ator coadjuvante do livro, mas o ator principal é Deus. A pergunta é que fica marcada 70 vezes
Nos discursos de Jó, a partir do hebraico, é o pronome interrogativo mi, em hebraico, que significa quem. E aí vem uma questão muito importante. O sofrimento não é o tema central, eu ainda vou explorar isso um pouquinho mais, vou aprofundar isso um pouquinho mais, mas ele é coadjuvante. O que significa isso? O sofrimento, ele nos faz perguntar por quê. A pergunta por que eu sofro, ela é uma pergunta legítima. Ela aparece no livro de Jó. Jó faz a pergunta várias vezes, por que o sofrimento? O sofrimento, por isso ele exige uma razão, ele exige uma resposta, e o livro trabalha isso, né? O livro também trabalha a pergunta do como pode isso acontecer, né, com o Jó. O livro de Jó também pergunta, digamos assim, ele tem essa questão de não só eu saber qual é a razão, e isso é o enredo dos amigos de Jó. Os 3 primeiros amigos de Jó, eles estão interessados em dar para o Jó a razão do seu sofrimento. Eles sabem por quê, entre aspas, né? E justamente eles sabem o porquê seguindo uma lógica de barganha, uma lógica de retribuição. Mas quando você chega lá no final do livro de Jó, você vê Deus fazendo 70 perguntas retóricas para ele, e em nenhum momento Deus dá respostas do porquê, em nenhum momento Deus dá respostas do como, mas Deus faz perguntas para ele como quem diz, quem és tu? Ou onde tu estavas quando eu fiz algo, fiz aquilo? Ou seja, a pergunta que fica no final é quem é Deus? E aí é muito interessante que também não é só Jó que é colocado em prova, vamos dizer assim, né? Por isso tem aquela famosa cena de Satanás dentro do livro. Ele não está só questionando Jó, mas ele está questionando o próprio Deus. Porque, na verdade, a barganha sempre é um joguinho duplo, né? A barganha, na verdade, não é só eu com Deus, é Deus comigo também. Então, Deus também está sendo colocado à prova. E o enredo todo do livro de Jó mostra que Jó, o tempo inteiro, não blasfema contra a face de Deus, pelo contrário, ele permanece firme diante de Deus. E Deus fica quieto o tempo inteiro, não responde nada para Jó, mas sabe de toda a história, porque lá no final a gente fica sabendo que Deus sabe tudo que os amigos disseram e sabe tudo o que aconteceu. Professor, desculpa interromper para não perder esse aspecto que eu acho muito, muito importante. Nesse contexto, há um tom apologético no texto, professor, numa espécie de diferenciação dos deuses pagãos, dos falsos deuses, dos ídolos, né? Nessa barganha, então, como se os deuses fossem alimentados pelos sacrifícios das pessoas. Então, quando Satanás diz assim, olha, Jó, ele é fiel a você porque você o abençoa, é uma colocação dupla. Ele também está dizendo, você o abençoa porque ele te alimenta, está em barganha contigo. Então, é o caráter de Deus sendo questionado. Há esse tom apologético no texto? Dá para dizer sim, Will, dá para dizer sim. Inclusive, isso hoje seria um assunto muito atual para a discussão com ciências da religião ou com todo esse retorno que nós temos hoje de um neopaganismo, né, que de qualquer forma coloca também uma barganha de novo diante das pessoas, o sacrifício que as pessoas têm que fazer, mesmo dentro da teologia da prosperidade, que não é nem algo ligado às outras religiões, mas que está emprenhado, infelizmente, dentro da igreja evangélica brasileira. E o silêncio de Deus constante ali meio que prova para o universo, e aí entra essas questões jurídicas, né? Parece que Jó está em juízo, em contenda jurídica com Deus, mas mostra para o universo que Deus, ele continua prazeroso, deleitoso, mesmo sem bênçãos, mesmo no silêncio. Exatamente. Assim, aí vem uma frase de Lutero, Deus é Deus e ponto final, né? Então, esse seria sim uma apologética, mas que Deus não precisa de advogados. Os amigos tentaram defender Deus não precisa. Então, é uma apologética feita por ele mesmo, porque Deus é Deus, né? E aqui entra exatamente esse joguinho, nem Deus e nem Jó entram num joguinho. Jó nem sabe da cena do céu, Jó nem sabe da conversa lá em cima, né, com Satanás e Deus, e isso também é uma trama muito interessante no livro, que só o leitor sabe, então ele tem essa informação, o Jó não tem, e por isso a gente consegue avaliar o Jó como alguém que de fato vive sinceramente uma vida de fé, sem querer receber uma recompensa por isso. Ou seja, é possível eu viver com Deus sem receber nada em troca, certo? Isso é puro evangelho, que eu posso viver com Deus sem depender de uma bênção dele, certo?
mesmo que isso seja uma provação na minha vida de fé. E aqui que tá, o livro de Jó leva a vida de fé às últimas consequências. Você vai permanecer firme com Deus, mesmo se ele tirar de ti todas as bênçãos que ele te deu? Essa é a grande... Na verdade, em última análise, o livro de Jó é uma grande interpretação da resposta que Adão não deu para Deus lá em Gênesis 3. Deus perguntou para Adão, Adão, onde é que tu estás? Deus não perguntou, Adão, o que tu fizeste. Adão, onde é que tu estás? E Jó responde, mesmo não sendo, entre aspas, Adão, é Adão no sentido de ser humano, Jó responde para Deus, eu estou aqui, diante de ti. Eu não tenho mais nenhuma razão, a minha sabedoria chegou ao fim, eu não tenho mais nem o que trazer para ti, porque nada do que eu trago vai conquistar o teu amor, como culto, e eu te obedeci. Mas se isso não é suficiente, eu estou aqui. Ou seja, por isso que o livro de Jó me ensina a postura correta diante do sofrimento, que é eu entender que esse Deus, mesmo quando ele não me abençoa, ou ele me priva das bênçãos, ou ele tira, né? Ele tira, porque Deus é Deus, eu posso permanecer com ele. Isso a gente chama na Bíblia de perseverança, a famosa paciência de Jó, lá de Tiago, né? O termo grego que está sendo usado por Tiago é traduzido por perseverança. Que faz mais sentido perseverança do que paciência, né? Com certeza, né? Então vejam, é uma postura diante de Deus, mesmo quando eu não tenho mais razão para crer. O Agostinho, lá, o pai da igreja, né, disse certa vez num comentário que ele fez sobre Jó, que Jó fugiu de Deus e foi correndo pro colo de Deus. Ele não tinha outra instância. E aqui está o elemento da idolatria. Ou seja, se tudo que eu tenho, que são os meus bens, que é o sustento que Jó tem, se isso para mim é Deus, então eu não vou conseguir perder isso. Se a minha família, por mais que ela é valiosa, quem vai dizer o contrário, né? Mas a família não é tudo. Se a família for tudo para mim, então isso é ídolo. E se a minha vida, a minha saúde é tudo para mim, então isso se tornou um ídolo. O livro de Jó está perguntando se Deus vai ser suficiente para você. Por isso que Jó chama Deus de El Shaddai. Shaddai significa tu és suficiente para mim. Não é uma perseverança, não é uma fidelidade completamente passiva. Não. Ela é ativa pela fé. Ele entra numa crise Isso. com Deus, Uma luta. ele luta com Deus, Sim. ele tem muitas dúvidas e incertezas, ao contrário dos seus amigos que têm muitas certezas. Com certeza. Os seus amigos estão teologicamente muito bem fundamentados Sim. com a teologia da época. Exatamente. Né, estão ali com mestrado, com doutorado em dia, e Jó, ele entra nessa contenda com Deus, e assim, isso traz um alento pra gente. Eu não sei se é uma generalização ruim, mas eu costumo dizer que se você não enfrenta batalhas com Deus, crises com Deus, você tá fazendo alguma coisa de errado. Então Jó, ele não é esse personagem completamente domesticado que tá dizendo maravilhoso, Deus, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Não. Não existe masoquismo evangélico, tá? Né? Não é isso. Deixa eu colocar isso bem interessante essa tua pergunta. Por exemplo, se você pegar, claro que a gente não faz isso, né? Mas tenta imaginar, eu fiz isso como um exercício na época do doutorado para poder entender o que eu vou dizer agora. Se você pegar todas as palavras de Jó e botar num arquivo Word, fora do contexto, tira elas do contexto e bota num arquivo Word e leia elas. Você vai ter o maior manual de blasfêmia que existe. Exato, tá? exato. Se você pega todas as falas dos amigos, inclusive Perfeito. do Eliú, que é o quarto amigo de Jó, se você botar todas essas falas num arquivo Word, tirando do contexto, você vai ter a melhor dogmática. Ele ganha do Karl Barth, ele ganha dos maiores, do Pannenberg, são os melhores dogmáticos que existem, são esses amigos de Jó. Só que aí qual é o problema? Né? Qual é o problema? É interessante, Deus descobriu qual é o problema, que lá no final ele vem para uma conversa, e a conversa significa que Jó falou corretamente. E os amigos, não. Como assim? Como é que o manual de blasfêmia é correto e a melhor dogmática é errada? É que aí vem uma coisa bem interessante. Os amigos de Jó falaram de Deus, falaram sobre Deus para o Jó, mas eles não falaram de Jó para Deus. Jó falou de Deus para os amigos, falou sobre Deus, mas Jó falou com Deus, e no final Jó fala dos amigos para Deus. Ele tem que interceder pelos amigos. Então qual é o déficit da teologia dos amigos? Elas podem ser a melhor teologia, elas podem tentar fazer, de fato, a melhor teologia, mas a melhor teologia que não fala do sofredor para Deus é incompleta. E por isso que teologia não é só um discurso sobre Deus, é eu falar com esse Deus. Teologia, por isso não é passivo mesmo, Will. É uma vida de fé que luta com Deus, dizendo, Senhor, como é que é? Eu sei que o meu Redentor vive, mas ao mesmo tempo ele vai dizer,
some da minha frente no capítulo 7 que tu não me deixa nem engolir a minha saliva. Então, parece uma contradição, né? Não é. É alguém que está lutando com Deus diante de Deus. E por isso é lamento. O lamento sempre é uma oração. Lamento é louvor. Quando eu falo isso, até alguns me olham assustados. Lamento é louvor. É uma forma de louvar a Deus quando eu não estou bem com Deus. Só que eu não arredo o pé, porque eu não tenho outra instância. Se eu sair diante de Deus, eu estou na idolatria. Eu tenho outros deuses. Eu sirvo outros deuses. A mim mesmo, talvez. E aqui está o grande... Por isso que o livro de Jó não está querendo me explicar o sofrimento. Ele está querendo me ensinar como é que eu vivo diante de Deus quando o meu mundo caiu por terra, quando eu não tenho mais o chão firme debaixo dos meus pés, quando eu não tenho mais onde me agarrar porque eu perdi tudo. E não tem explicação. Jó termina sem explicação, não tem. Ele não recebe nenhuma explicação do seu sofrimento. Vai dormir com uma notícia dessa, né? Mas aí que tá. Ele perdeu tudo, mas não perdeu a sua fé. E fé não é eu saber o credo apostólico, um monte de dogmas das igrejas, não. Fé é confiança. Fé é eu poder me render diante de um Deus que eu não entendo, né? Porque se eu entendesse Deus, ele seria um ídolo meu. Então, por isso que o livro de Jó, o tema central é quem é Deus. E Deus se revela sendo Deus, e ponto final. Quer dizer, qualquer atributo que eu botar diante de Deus ali, eu vou estar transformando ele em ídolo. E não é que Deus, eu não posso mais dizer que Deus é fiel, que Deus é bondoso, né? Durante a pandemia, como a gente escutou que Deus é bom, o tempo todo é bom, tá tudo certo. Mas teve muita gente que lutou com esse Deus que é bom na pandemia. Esse Deus que é bom na pandemia levou o meu marido, levou minha esposa, levou meu filho, sei lá, trouxe perdas. Né? Então, nesse sentido, aqui nós temos uma fé como confiança, e isso é ativo, não é passivo, né? Mas que eu mesmo não entendendo, eu me dirijo a Deus e luto com Ele, e ouço o que Ele tem para me dizer. Caramba. Sensacional, sensacional. Olha, se você quiser deixar esse episódio agora, pode ir que você já foi abençoado com muita coisa aqui. Porque assim, cada capítulo, cada coisa aqui daria pra gente explorar, né? Daria pra falar horas e horas sobre Jó. Me veio uma pergunta aqui agora, professor. Eu vou voltar lá para aquelas questões enciclopédicas e tal, porque são coisas que... Bem tranquilo. Eu acho que o grosso da teologia, acho que a gente trouxe aqui, não sei se... Acho que a gente trouxe um en passant para honrar nosso amigo francês aqui, Melhoranza. Então a gente trouxe esse en passant da teologia de Jó, enfim, algumas questões técnicas. Eu queria trazer uma curiosidade, porque a galera fala, se perde muito em relação àquele amaldiçoa o teu Deus e morre. Tu já se deteve um pouo nesse texto, nessa questão... Que a mulher de Jó geralmente é meio vilanizada por aí, mas eu já vi gente falando que é o contrário. Como é que é? E aí, a mulher de Jó? Vamos botar ela no tribunal aqui agora, porque ela é uma personagem... que tá... Acho que ela tá no começo e ela tá no final também, né? Enfim. Sim. No meio ela é citada também. Olha aí. Isso é uma boa pergunta. Isso é uma boa pergunta, Bibo, porque assim, infelizmente já desde Agostinho, o Agostinho falou uma frase tão bonita de Jó, mas ele falou uma frase tão feia da mulher de Jó. Ele chama a mulher de Jó de audiutrix diaboli, né? A auxiliadora do diabo. Eu, na minha tese, eu questionei o Agostinho, né? Que ousadia minha, né? Questionar um dos pais da igreja. Eu chamei ela de audiutrix deo, de auxiliadora de Deus. Como o Jó não sabe de nada lá de cima, na terra alguém teve que fazer o questionamento. Certo? Então, ela, na verdade, não é a auxiliadora do diabo. Ela questiona a fidelidade de Jó como Deus questiona. Você viu a fidelidade do meu servo Jó? É claro que ali nós temos um baita de um problema que eu não vou conseguir responder em 2 minutos, Bibo. É que existe um problema no hebraico nesses textos. Pode ser 5. Tá. Não tem problema. O que você quiser, como se sentir à vontade, por favor. Tá bom. É que isso também faz parte do aspecto literário do livro de Jó. O livro de Jó usa a raiz barar, de abençoar, quando está sendo escrito amaldiçoar. Então, existem 3 possibilidades de você traduzir a fala da mulher de Jó. A primeira é entender literalmente. Abençoa Deus e morra. Daí ela foi absolvida de toda a sua acusação de mais de 2000 anos de história. Porque no hebraico está barar, abençoa a Deus e morre. Existe uma outra possibilidade de entender que seria meio irônica. Continua abençoando e louvando a Deus e daí morra. E a outra é seguindo mais 4 ocorrências do que a pesquisa tem chamado de eufemismo nos 2 primeiros capítulos de Jó, onde sempre onde aparece o verbo amaldiçoar,
no hebraico está abençoar. Não é só na frase da mulher de Jó. Na conversa com Deus e o diabo também aparece isso. A gente chama isso de inversão do conceito de bênção. Então, toda a discussão da mulher de Jó tem que ser visto dentro dessa lógica. Se você me perguntar qual é a minha interpretação, eu vou continuar dizendo amaldiçoa Deus e morra. Mas não por uma questão negativa, porque ela está justamente também sofrendo. E aí eu tenho um outro argumento bem importante. A Septuaginta, que é a Bíblia grega, cerca de 200 anos antes de Cristo, quando ela traduziu o livro de Jó, ela deu mais 6 versículos para a mulher de Jó falar. Ela acrescenta 6 versículos. Isso não é possível mais se ver nas nossas Bíblias em português. A própria Bíblia católica, que segue um pouco a lógica da Septuaginta, não teve mais isso. O Jerônimo preferiu o texto hebraico quando fez a sua tradução para o latim. Por isso, essa questão não aparece nas nossas Bíblias. Mas se você abrir a Bíblia grega, aliás, a Bíblia grega ela reinterpreta o livro de Jó, é bem diferente do que é o texto hebraico. O Jó é apresentado como rei de Edom, no final fala que Jó ressuscitou, 1/3 do livro de Jó não foi traduzido, então é um outro livro, é uma outra concepção. Os amigos de Jó também são reis, mas é interessante que no assunto da mulher de Jó, ele dá vazão ao sofrimento da mulher de Jó. Parece que esse já foi um problema 200 anos antes de Cristo, que a mulher de Jó já era meio criminalizada por dizer isso. Mas eu queria dizer que, no fundo, a gente precisa entender, ela é uma mulher que perde 10 filhos. Ela é uma mulher que está vendo seu marido sofrer. É uma mulher que também perdeu o seu sustento. Porque uma mulher de nômade não era uma mulher que ficava em casa na frente da Netflix. A mulher de nômade era a que gerava a economia do lar. Os nômades, os homens estavam cuidando dos rebanhos, mas quem costurava, vendia o leite, fazia todas as coisas com o produto dos rebanhos, eram as mulheres. Ela também perdeu o seu sustento se os rebanhos foram roubados. Ela deu à luz, e ela diz isso na Septuaginta, eu dei à luz em vão a 10 filhos. E assim, como é que eu vou dizer, é um sofrimento de uma mulher que está ali. E é interessante, o Jó depois, ele não amaldiçoou a Deus, mas ele falou coisas muito fortes para Deus. Então, não. Ou seja, ela expressou uma dor como o Jó também expressou uma dor. Como o Jó expressou também, tá? Então vocês não, a gente não deveria entender a esposa de Jó como uma criminosa nessa história, ou que está incitando um suicídio, ou que está rejeitando a fé. Pelo contrário. Daí lá no capítulo 19, o Jó vai mencioná-la, porque a situação da doença dele é tão séria que ele está fedendo, ele tá apodrecendo, e daí ele diz que, inclusive, ele exala mau cheiro até para sua esposa. E lá no final, é a mesma esposa que vai gerar os novos filhos de Jó. Então é muito interessante isso. Tá? É interessante que nós temos uma interpretação sobre a mulher de Jó também no livro de Testamento de Jó, que é um outro livro, é um livro pseudepígrafo, que também surge ali no período interbíblico, onde ela tem também uma valorização por ser mulher. As filhas recebem herança, isso não era comum. Então, assim, tem vários elementos que mostram que não teria razão para uma rejeição à mulher de Jó ou uma criminalização dela. Ela simplesmente faz na terra a mesma pergunta que Deus fez no céu. Muito bom, muito bom. Eu tenho, já que tu ousou questionar Agostinho, né? E que, gente, tá tudo bem, tá? Agostinho falou um monte de coisa estranha. Os pais da igreja não são infalíveis, ok? Então tem muita besteira lá na patrística. Aliás, besteira que nós julgamos, né? A partir dos novos ares da exegese e por aí vai. Mas, agora aqui eu vou entrar num campo... Gente, agora não leve a sério o que eu vou falar, tá bom? O episódio já acabou, então não leva a sério agora, tá bom? Não é que sabe o que é? É porque eu gosto do final de Jó em partes. Eu gosto. É porque sabe o que é? É que, mano, se ele acabasse só com a mulher numa casinha de sapê ali adorando a Deus, seria pra mim o final perfeito, tá? Na minha opinião, é porque eu vejo o estrago que a teologia da prosperidade, teologia essa já mencionada aqui nesse episódio, eu vejo o estrago que ela faz com o final de Jó. Entende? E aí, eu diria pro redator, se eu pudesse pegar um DeLorean e chegar até a escola ali, sei lá, de rabinos, a galera que finalizou o livro de Jó. Galera, é o seguinte, dá uma amenizada nesse final. Tipo, deixa Jó legal, numa casinha de boa, um rebanhozinho só, põe um filhinho só pra, né, eu sei que filho é importante nessa cultura aqui e tal, dois filhinhos aqui porque é importante pra cultura e tal, mas não exagera não exagera, que vai ter uma galera aí que vai pegar esse final de vocês
E tudo que vocês estão querendo ensinar aqui nos capítulos anteriores sobre Deus, a galera, dá uma maneirada nesse final aí, porque o final é assim, triunfoso é ótimo, né? Isso. É um triunfante, é um final assim magnânimo, entendeu? Tipo, Passou na prova. exato, cara, ou seja, permaneça, entendeu? Não amaldiçoe a Deus porque vai ter tudo em dobro, vai ser melhor, os seus... Cara, ô professor, poxa... Posso te dar um alento nessa tua colocação? Por favor, diz pra mim que o da Septuaginta é assim que eu vou adotar o deles lá. Não, na Septuaginta ele recebe em dobro, né? É a mesma coisa. Inclusive, daí tem a menção da ressurreição que eu falei, né? Ele morre e ressuscita no final. Também o versículo 17 do capítulo 42 tem acréscimos ali, né? Mas é uma reinterpretação judaica no contexto helênico e a ressurreição é um tema importante, né? Mas digamos assim, esse final feliz de Jó, ele também me incomodou bastante, tá? Inclusive existe uma tese de doutorado lá da Alemanha, de um cara que eu li, que também fala de um final feliz com um ponto de interrogação, né? Na verdade, a gente precisa entender duas coisas, né? O que Jó recebe de novo? E aqui tem um aspecto importante de interpretação. Ele recebe os seus bens, o seu sustento, e isso está em dobro, né? E ele recebe os filhos, mas os filhos não são em dobro, são novamente 10, mas não são em dobro, e não são, eles não substituem os 10 primeiros, vamos dizer assim, né? Filho é insubstituível, isso já está claro para nós, porque se trata de vida humana, e os bens ali, claro, isso assusta um pouquinho, e de fato tem alimentado de forma errada uma teologia da prosperidade. Mas é interessante que o livro de Jó não fala que ele foi curado. No final, não há menção de cura. E por isso, a gente pode ter duas possibilidades de interpretação. É como se o livro de Jó terminasse dizendo, você decide o final. Não gostou do final feliz? Então eu vou te dar uma notícia feliz. Você ainda pode piorar esse final feliz, né? Por quê? Já que você não consegue ficar feliz com a felicidade dos outros, seu miserável, isso. O Jó continua perebento e fedido. Exatamente. Claro que ele viveu ainda o dobro da idade, né? Se tinha 70, foi a 140, como o texto diz. E o que eu vou dizer pode parecer bastante improvável, mas o livro de Jó está lidando com realidades ou com situações bem reais, tá? E aqui entra um pouco disso. O livro de Jó não fala da cura. Então eu não posso afirmar que Jó foi curado. Eu não tenho isso. Eu teria que ter, eu quase estou fazendo uma exegese, eu estou quase dizendo para o texto, dizer para mim que ele foi curado. Essa menção não tem. Ou seja, das 3 perdas de Jó, o final do capítulo 42 só retoma as 2 primeiras. A terceira nós não temos. Há quem diga, e agora vem o segundo argumento, então, por exemplo, se Jó não foi curado, isso até é muito legal, tá? Porque quantas pessoas hoje não são curadas das suas enfermidades? Mas é possível que alguém não foi curado e morrer em paz? Com certeza. Eu mesmo já fiz vários sepultamentos de pessoas que morreram em pele e osso, que nem Jó, mas no último dia de vida disseram, pastor, eu posso morrer em paz, porque eu sei para onde eu vou e eu tenho esperança. Então, se essa pessoa não experimentou a plenitude de vida, eu não sei quem experimenta, tá? Então, para mim, ser curado não é importante, porque à luz da eternidade essa pessoa foi curada, à luz da eternidade ela foi. O câncer não teve a última palavra, de todas essas pessoas que eu tive que sepultar nessas condições. Então eu não teria problema de dizer que Jó teve os bens dobrados, teve um novo filho, mas não teve cura da sua doença, da sua enfermidade, e que passou até o momento em que morreu. Outra interpretação é que o fato de Jó orar pelos seus amigos, isso também está no capítulo 42, o fato dele receber a visita dos seus irmãos e parentes, ali no 42, verso 11, mais ou menos, significa que ele teria que estar curado porque ele foi restaurado da sua saúde e tem uma reintegração social com os seus amigos e com os seus parentes, mas com os seus amigos, como é que ele vai assumir uma função sacerdotal se ele não foi curado? Porque se ele estava curado, ele estava impuro para interceder pelos seus amigos. Só que aí, de novo, o livro de Jó, ele faz isso desde o capítulo 1. Ele inverte todas as tradições teológicas do Antigo Testamento. Ele gosta de quebrar a expectativa, né? E eu não teria dúvida nenhuma, lendo o livro de Jó do capítulo 1 até o 42, de dizer para vocês que eu tenho a convicção teológica de que Jó não foi curado, e eu entendo esse argumento de que se ele orou pelos amigos e recebeu os irmãos na sua casa, que ele teria que estar curado, eu relativizo isso porque o livro de Jó todinho relativiza ou inverte todas as tradições teológicas. E por quê? Porque eu já fui consolado por pessoas no leito de morte. Será que uma pessoa que está em pele e osso não pode orar por mim?
Eu, como pastor, fui muitas vezes consolar pessoas no hospital e quem saiu consolado fui eu. Quem é que assumiu um papel sacerdotal naquele momento? Fui eu? Não. Foi esse enfermo que morreu no dia seguinte. Outra coisa, a reintegração social que Jesus faz no Novo Testamento, ele não está preocupado se as pessoas tinham lepra ou se estavam morrendo, se estavam contagiadas. Jesus não teve esse problema. Jesus reintegrou pessoas doentes e curou elas, é verdade. Jesus as curou, mas ele rompeu com a barreira social que uma doença trazia naquele contexto cultural e naquela época. Então, eu não teria dúvidas de dizer que o Jó é uma pessoa que experimentou bênçãos novamente de Deus, mas ele não era curado. Eu sei que isso vocês têm toda a liberdade para questionar e para pensar diferente. Não tem problema, porque eu já apresento para vocês também esses argumentos. E eles são de peso, né? A reintegração social e todo o papel sacerdotal tem base bíblica para dizer que ele foi curado. Só que eu não tenho a menção. E Deus curou Jó de todas as suas enfermidades. Não tenho essa frase na Bíblia. Tá? E aí vem um outro aspecto que eu queria colocar também para fechar essa pergunta, né? O Jó, no capítulo 42, 1-6, ele vai dizer que ele está consolado no pó e na cinza. Então, tudo que ele recebe depois é graça, não é barganha. Por isso a teologia da prosperidade não tem base bíblica em Jó. Ela não tem. É um equívoco, porque o Jó está consolado e ele confessa a sua fé, ele digamos assim, ele reconhece que Deus é Deus, enquanto ele ainda está no pó e na cinza. Ele está no pó e na cinza e vai interceder pelos seus amigos. Né? Então aqui tem um elemento literário que ajuda a gente a entender que não teria mais espaço para uma barganha, mesmo que esse final pareça feliz. Né? Mas ele é feliz porque ele vem marcado pela graça de Deus, que Deus dá sem o Jó merecer. Professor, e nessa linha, é possível, e eu vou perguntar com muito cuidado, sem forçar demais o texto, ou há alguma linha de interpretativa nesse sentido, é possível ver no texto elementos tipológicos a respeito de Cristo, professor? Com certeza. Não é à toa que o Handel vai usar textos de Jó no musical Messias. Eu sei que o meu Redentor vive, isso é com certeza um elemento que ao longo da história da igreja foi sempre interpretado de forma tipológica para Jesus, para falar da ressurreição, né? Porque ele vai dizer isso justamente numa situação em que ele está em pele e osso, né? Então, se eu sei que o meu Redentor vive, mesmo que ali existe uma interpretação de que esse Redentor, que é o Goel no hebraico, que seria o mesmo que o Boaz foi para Noemi, que é um resgatador humano, vamos dizer assim, é alguém que está dentro de uma questão jurídica, né? Por isso que tem muita coisa jurídica no livro de Jó, mas a interpretação cristológica de Jó permite com certeza isso. E o outro fator é o 42 mesmo, né? Essa intercessão, ou seja, o sofredor que intercede pelos outros, né? Pelos seus inimigos, inclusive, porque os amigos se transformaram em inimigos e o Jó tem que orar por eles. Sensacional. Porque esse Jó, obviamente, ele encarna a experiência humana do sofrimento, obviamente, com certeza. Mas se ele também for um tipo de Cristo, há esse incômodo que o Bibo falou, que realmente é esse triunfo final, que não é uma paga pelo que ele passou, não é uma recompensa, mas esse triunfo final, ele é meio que necessário para fechar completamente esse elemento tipológico. Com certeza. Né? Ele está na posição de sacerdote e totalmente restaurado, inclusive com os bens materiais, com a sua glória, alguma coisa assim. É bem isso, bem isso. E aqui está um aspecto interessante de novo, que o livro de Jó, daí ele inverte a nossa lógica, né? Ele coloca a gente de cabeça para baixo, né? Porque é o inesperado que vem. É exatamente o inesperado. Capaz que Jó iria interceder pelos seus amigos, mas ele intercede. Capaz que Jó, depois de ter falado tanta coisa, ainda vai ser avaliado por Deus como alguém que falou corretamente a ele, né? Então, nesse sentido, é bem especial ver como o livro de Jó trabalha isso. E por isso, mais uma vez, não é o sofrimento que está no centro, é quem Deus é. E qual é a minha postura diante desse Deus que está comigo mesmo quando eu não percebo. O meu tema do doutorado foi justamente esse, a concepção da presença de Deus no livro de Jó. Então, Deus estava presente o tempo todo, mas ele também se revela de forma abscôndita, para usar um termo latino e que o Lutero vai usar, né? Dessa forma que é um culto ao Deus oculto, né? Um Deus
Deus que se esconde, né? Cuidado com a palavra oculto, que pode levar para o ocultismo e não tem nada a ver com isso, né? Mas é um Deus que se esconde, e se esconde porque é Deus. Mas a pergunta é onde é que eu estou? Sensacional. Muito obrigado, professor, pela tua presença aqui para apresentar sobre o livro de Jó. Cara, muito obrigado mesmo por derramar um pouco desse conteúdo aí. Eu que agradeço, Bibo. Tem alguma coisa em português, assim, que se aproxima disso que você trouxe para nós e tal? Alguma literatura em português que, para quem quiser ler um pouco mais sobre isso? Existe 2 comentários que são publicados pela editora Paulus, né? Um comentário do Samuel Terrian, é um francês católico, que eu usei muito esse comentário na época. Ele trabalha isso. Ele, inclusive, tem um livro que está, infelizmente, esgotado, ou talvez alguém ache na Amazon aí por usado, né? Que é a The Elusive Presence, que quer dizer, é um texto que fala sobre a presença de Deus. Então ele trabalhou o livro de Jó como comentário, mas também tem esse outro livro, né? E daí nós temos um livro do... Agora me fugiu o nome dele, porque é Schwinhorst, o sobrenome dele. É um comentário de Jó também publicado pela Paulinas, na verdade. Primeiro é da Paulus e outro é da Paulinas, que vale a pena ler. Eu posso, se vocês quiserem, repassar para vocês 3 artigos meus sobre Jó, onde eu tento esboçar um pouco isso. Num deles eu trabalhei exatamente esse conceito de bênção, que está aí, que é essa inversão que acontece. No outro eu tento trabalhar o final do livro de Jó, que é essa questão, como é que, o que significa falar corretamente de Deus, né? Qual é o problema dos amigos, né? E tem um outro texto ali também que daria para repassar. Mas assim, hoje nós temos muita dificuldade, até eu me culpo um pouco disso, né? Porque eu não consigo ter tempo para escrever. Mas, olha aí. Mas assim, existe pouca coisa em português e o que existe é traduzido, né? Então, infelizmente, nessa área nós não estamos tendo muita coisa na área do Jó, né? E a gente consegue ler esses teus artigos, um link que eu consigo na internet? Ou... Sim, eles foram publicados na Vox, que é a nossa revista aqui teológica da FLT, e daí tem o link. Ah, legal. Então, o Alex pode passar aí. Legal, o Alex vai passar. O Alex, inclusive, gente, o alemão de sunga, tá nos bastidores aqui dessa gravação. Alex, aparece um pouquinho, dá um oi pra galera aí, pelo amor de Deus. É nóis. Olha aqui, ó. É que eu não tenho nada pra falar de Jó, então eu deixo quem sabe falar. Eu só fico aqui do lado rindo das piadas da galera e me divertindo com conteúdo de primeira, né? Eu imagino que você que tá aí ouvindo curtiu pra caramba esse conteúdo sensacional. Sensacional. Muito bom, muito bom. Então tá, gente, vai ter os 3 links pra você ler os artigos do professor Roger gratuitamente na internet da revista Vox Scriptura. Olha só, professor, eu tenho esse comentário aqui que eu cheguei a usar ele uma época, não sei o que tu acha dele, não sei se é vendido ainda da editora Vozes, não sei se tu chegou a lidar do Henri de Ternay. Sim. Henri de Ternot, sei lá como é que se fala. Ternay, ele tá esgotado, mas que legal, você tem um comentário de Jó que nem eu tenho, homem, mas eu usei ele na sua versão em inglês. Pronto, então é meu, tá aqui, deixo My Precious, ok? My Precious. Mas você acha que ele vai numa linha bacana também de leitura e tal? Ele é muito legal, ele é um cara que reflete muito essa questão atual hoje das perdas, mas também relacionando com isso que eu falei, quer dizer, o tema do livro de Jó não é sofrimento em si, mas é a pergunta por Deus. Muito bom. Will, obrigado também, mano, por ter aceito aí o desafio. Que bom que você participou desse podcast aqui, fez diferença. Obrigado. Cara, muito legal. Bom estar com vocês. É isso. Valeu, Will, também. Valeu. Gente, é isso. Ficamos por aqui com mais um BTcast. Galera, é o seguinte, você ficou até aqui porque você gosta do nosso conteúdo. Então, a gente precisa voltar a fazer uma campanha para vocês ensinarem as pessoas a ouvirem podcast no Spotify, em aplicativo de podcast, aqui no YouTube. Nós precisamos mobilizar, trazer novos ouvintes aqui para o BTcast e a gente conta com a ajuda de vocês, tá bom? Ficamos por aqui. Até semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.